Raiz de 2 reprove indústria solar. Então, aqui na imagem nós temos uma captura de imagem inversores trifásico, ok? Na aula passada eu apresentei 7 bilhões de pessoas não sabem ler ficha de dados. Ok, pessoal? Então aqui nós temos uma fórmula matemática eletrônica aplicada. VS, tensão de saída de corrente alternada, que é igual a tensão de entrada dividido pela raiz quadrada de 2. Por quê? Então leia o texto aqui embaixo. Se eu provar em matemática a tensão de saída VS é diretamente proporcional à tensão de entrada e inversamente proporcional à raiz quadrada de 2. Ninguém pode duvidar desse fato. Então você não pode duvidar de matemática nem das leis de matemática, certo? Então toda vez que você lê aqui na especificação do inversor, nós temos tensão de entrada, corrente contínua, errado, por quê? 300 a 750 volts. Está errado, quem dita é a matemática que diz que está errado. Certo? E você que lê a especificação do inversor não sabe o que é 300 volts e 750 volts na entrada do inversor. Então, raiz quadrada de 2 é 1,41. Então já se sabe que a energia solar é uma raiz quadrada de 2, certo? Para tensões, corrente, o circuito, até se aplica a raiz quadrada de 2. Erro 09. Isso aqui é campeão mundial. Europa, Brasil, Ásia, África, China. Isso aqui é mundial. Erro 09. Quando você descreve no navegador erro 09, lá aparece quando a tensão de barramento já excede 400 volts. Mas por que está excedendo 400 volts? É porque você não aplica, você não estudou na universidade, você não estudou na escola técnica o que é uma tensão de entrada no inversor, porque você não a usa a raiz quadrada de 2. Quem usa hoje a raiz quadrada de 2 no Brasil? Um eletricista em São Paulo. Ele não tem curso técnico nem superior, mas ele usa a raiz quadrada de 2, seus inversores nunca deram defeito. Certo? E você esculpa barramento do inversor, que a placa-mãe está com defeito, que a placa do inversor está com defeito, porque você não sabe o que é matemática. Você não aplica matemática em inversores. Vocês querem vender inversores e não estudam matemática, você não estuda a lei de eletricidade. Então, o que há de errado? Preste atenção aqui para a pergunta. Diga-nos o que é muito errado com as fichas de dados dos inversores. Aqui está a matemática mostrando. Ficha de dados do inversor. Erro sem fim. Aqui está a aplicação da eletrônica. A fórmula matemática. Tensão de saída diretamente proporcional à tensão de entrada, corrente contínua dos painéis, inversamente proporcional à raiz quadrada de 2. Então, tem que se aplicar aqui na fórmula matemática. Se você dividir 750, como aqui o fabricante ditou 750 volts máximo, que está errado na entrada do inversor. 750 volts dividido pela raiz quadrada de 2 é igual a quanto? 531,91. Então, tá errado essas tensões de entrada no inversor, certo? E você e ninguém pode duvidar desse fato. Você não pode dizer que está errado, porque aqui está a fórmula matemática de eletrônica aplicada, eletrônica industrial aplicada. Está aqui a fórmula matemática. Fórmula matemática para se obter a tensão de saída do inversor. Eu tenho que dividir a tensão de entrada pela raiz quadrada de 2. Se eu dividir 750 volts, como consta aqui na especificação do inversor, dividido pela raiz
entrada de 2 só pode ser 531. Isso é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Esse inversor ele vai desligar em questão de segundo. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês a seguir aqui uma pergunta para o mundo inteiro responder. O que aconteceu em 1544? Aqui nós temos o Stiefel, matemático alemão. Como eu acabei de provar, se eu provar em matemática a tensão de saída é diretamente proporcional à tensão de entrada e inversamente proporcional à raiz quadrada de 2, ninguém pode duvidar desse fato. Então, segue a pergunta para 7 bilhões de pessoas. Segue a pergunta para 7 bilhões de pessoas. Desafio mundial. Se lhe perguntar, qual seria a tensão de entrada DC do inversor de 380 em corrente alternada? Então, responda nos comentários. Você que fez engenharia, estudou no Senai, estudou na escola técnica, responda lá nos comentários. Qual seria a tensão de entrada DC do inversor de 380 volts? Responda lá nos comentários. Certo? Olha aí, outro problema. Esses inversores estão funcionando na frequência de 50 e 65. Mas é como eu já publiquei vários vídeos. 7 bilhões de pessoas não sabem comprar e vender inversores. 7 bilhões de pessoas não sabem comprar uma lâmpada LED. Uma lâmpada LED. 7 bilhões de pessoas não sabem comprar uma lâmpada LED e também não sabem comprar e vender inversores. Não sabe por quê? Você nunca estudou, nunca aplicou raiz quadrada de 2 na entrada do inversor. O que é um erro 0,9? O erro 0,9 é a raiz quadrada de 2. E você não sabe aplicar a raiz quadrada de 2 na entrada do inversor. Esse é o problema. Você tem que respeitar a raiz quadrada de 2, pessoal. Matemática. Inversor, ele faz milhares de operações matemáticas por segundo. O que é o inversor? O inversor é matemática. E você não estuda matemática, você não estuda lei de eletricidade, quer vender inversor e quer vender painéis solares sem estudar matemática. E por isso as coisas dão errada. Quantos inversores estão sendo devolvidos nesse exato momento por causa do erro 0,9 raiz quadrada de 2? Milhares estão sendo devolvidos para a China. Erro da indústria e erro de todos os instaladores que ele não sabe ler uma ficha de dados. Ele não sabe ler porque ele admite 750 volts e aplica na entrada do inversor. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser. Então fica aí o desafio. Qual seria a tensão de entrada DC do inversor de 380 volts de corrente alternada? Responda nos comentários, tá bom?